E às vezes a gente perde oportunidades por causa da correria, por causa do dia a dia, por causa das frustrações, por causa do que fulano fez, por causa do que fulano não fez. E a gente para de viver aquele momento. Se entrega às situações, à depressão, se entrega às dores da vida e não aproveita justamente esses períodos que não vão voltar mais. Não. Eu acho que foi esse estalo que aconteceu, né? Fala assim, pô, sua mãe. Sim. Eu acho que Eu ela teve percebi. dificuldade de sair daquela situação. É, Ela eu percebi. sabia que precisava sair. Que precisava parar de viver do passado. Porque tem gente que ela perde a oportunidade porque tá vivendo no passado. Outras perdem a oportunidade visando o futuro. E esquece de viver o presente. Na sua mãe, ela tinha essa consciência, mas ela não conseguia sair daquilo. Por isso que você falava que uma hora ela tava bem, depois ela voltava a depressão de novo, depois ficava bem. Então ela vivia tentando fugir daquilo. Ela Sim. só não sabia lidar. Exato, né? Talvez pode ter sido uma ação que a gente tenha feito. Eu não vou lembrar, né? Eu lembro do luto, mas não exatamente assim. Mas eu lembro do sofrimento, né? Que foi causado. Ela também não sabe. Ela fala que um dia ela olhou e ela viu que ela tinha 2 crianças em casa que precisavam dela e ela precisava sair daquela situação. E é exatamente isso o que acontece também, já que quando eu me deparo assim com alguém com depressão e a pessoa diz assim pra mim, eu não tenho motivação pra sair de onde eu tô. E aí? O que se perdeu no meio do caminho? Algo se perdeu no meio do caminho. Sonhos? A pessoa nem sonha mais. E aí a gente tem que ir atrás dos objetivos, né? A gente precisa de algo para mover a gente. O que te move hoje? O que move você? O que te faz acordar todos os dias para trabalhar para o outro dia? O que te move, né? Para hoje eu estar aqui e o que te move para o próximo? Quem vem? O que te faz todos os dias esperar por alguém, chamar alguém, apresentar alguém aqui? E aí eu faço a pergunta, eu volto essa pergunta te cutucando. O que te moveu para você engavetar o seu sonho, permanecer fazendo algo e aquela sensação de que aquilo que você queria, você deixou na gaveta? Cara, tem que ter muita força interior, porque... Ou um boleto muito grande pra pagar, viu? Porque, pelo amor de Deus. Eu tive um problema de saúde. E aí, quando eu tive esse problema de saúde, o médico falou assim: o que você faz? Eu falei: eu trabalho, estudo. Que mais? Eu falei: eu tenho um filho de 5 anos. É casado? Eu falei: sim, eu sou casada. Então você vai ter que parar a sua vida. Eu falei: como assim? Você vai ter que parar de trabalhar e de estudar. Ponto. Já era. Aí tá bom, mas por quê? Não, porque você precisa tirar tudo que te causa estresse, ansiedade. Você vai ter que paralisar. Aí eu fiquei por muitos anos afastada mesmo do trabalho. Você fazia o quê? Já era psicóloga nesse período? Não, eu não era. Eu trabalhava no banco e fazia faculdade. Aí eu tive que parar de trabalhar e tive que parar de fazer faculdade. E aí, a vida vai levando a gente a outros caminhos, né? Aí eu tive o meu segundo filho e o sonho ficou lá engavetado, né? E aí, um dia, eu trabalhava numa empresa e eu fui muito humilhada nessa empresa. Ai, meu Deus. Muito humilhada, né? Naquele dia, na verdade, quando eu entrei naquela empresa, eu já sabia que eu tinha que mudar muita coisa em mim, né? De não aceitar. O porquê que a gente aceita tanta coisa? Por que a gente aceita se sujeitar? Isso eu já vinha fazendo há alguns anos. Eu já vinha trabalhando isso dentro de mim. Não se sujeitar. Não se sujeitar. Exatamente. Não bater de frente, mas impor
quem você realmente é, não me diminuindo, porque eu comecei a colocar exatamente aquilo que eu falei no começo. Sim. Eu vendo o meu trabalho, eu não tô aqui, né, de graça, ou alguém tá me dando o valor de graça. É o meu trabalho que eu tô depositando aqui. Tem gente que abre a carteira e já se vende. Os dias são diferentes, Né? E aí eu falei, não, eu acho que eu preciso aprender a me impor, a dizer quais são as minhas vontades. E aí, nesse processo, eu comecei a trabalhar muito a minha mente, muito. Por exemplo, se eu pegasse o ônibus atrasada, eu já estava atrasada. Pra que eu ia correr? Pra quê? Você via aquelas pessoas correndo para bater o cartão. E aí, naquela época, eu já comecei a trabalhar a minha mente. Pra que correr? Eu já tô atrasada, eu vou bater o cartão atrasado. 5 minutos. Se eu entrar 5 minutos e 10 minutos atrasada, não vai dar na mesma? E aí, eu comecei a trabalhar essas questões. Não que a gente não tenha compromisso com a empresa. Não é sobre isso. É sobre o que está em nós, não é sobre o que está no outro. Porque as regras estão lá. Não, eu não cheguei atrasada porque eu quis. Eu estava no ponto exatamente, no horário de sempre, o ônibus atrasou e eu cheguei atrasada. O ônibus também teve um motivo para chegar atrasado naquele dia. Então, você tá vendo, ó? É um ciclo. De novo, a gente vai voltar. Existiu algum motivo? Ninguém sabe se aquele ônibus que estava ali antes atropelou alguém no meio do caminho, se o ônibus quebrou. Mas eu estava lá no meu horário. Então, para que eu ia correr? Eu já estava atrasada. E aí eu comecei a fazer esse processo, né, de autoconhecimento, de entender que as coisas não estão em nós, está ao nosso redor, e a gente é institucionalizado pelas regras que existem. Lógico que a gente tem que cumprir as regras. Total. As regras estão aí, a gente tem leis para cumprir, tem regras, tem horário. Tudo na vida a gente tem que cumprir horário. Né? Mas às vezes eu vejo até o meu paciente chegando, ele fica desesperado, eu tô atrasada. Eu falei, tudo bem, calma, né? Pra que você vai... está aqui você... já. Calma, você não chegou? Tudo bem, não tem problema, né? A gente outra hora faz mais alguns minutos a mais, não tem problema. Não se preocupe com isso, né? Pra quê? Pra diminuir essa ansiedade, porque isso já está no ser humano. Nós vivemos exatamente para isso, para cumprir o que tá ali. Não que a gente não tenha que cumprir. Hoje eu tive que chegar num horário aqui. Mas se tivesse acontecido algo no meio do caminho, aconteceu. Né? Muitas vezes as coisas não demandam e não acontecem porque a gente quer. Algo acontece no meio do caminho. Sim. E aí eu fui tirando isso de mim, sabe? Em questão de... do que era processado, do que era colocado, como que eu recebia essas informações, daquilo não ficar gerando nada em mim, né? Porque antes eu já tinha ficado com problema de saúde exatamente por conta disso, por conta de ansiedade, porque eu pegava tudo pra mim. E aí eu fui trabalhando exatamente isso. E aí, nessa última empresa, que foi a empresa que eu trabalhei registrada, eu fui muito humilhada, muito. E assim, essa pessoa, ela não humilhava só a Andreia, ela humilhava todo mundo. Aí, Jaque. Aí, ó. eu tenho uma história. Ela humilhava todo mundo. E eu falei, não, eu vou começar a gravar o que ela faz. E aí, naquela época, nós não tínhamos a tecnologia que tem hoje. Era aquele celularzinho que só gravava áudio e fazia ligação, sabe? E só mensagem de SMS. SMS, verdade. Aí... eu falei, não, eu vou gravar o que essa pessoa faz, porque não tá certo mesmo, né? E eu preciso de provas, porque se acontecer alguma coisa, como que eu vou provar que eu estou certa, né? Aí, ela sempre fazia com os outros, e eu fui me preparando. Eu falei, não, se ela fazer comigo o que ela faz com outras pessoas, eu não fico mais aqui, eu vou embora. Eu vou pedir as contas porque eu não sou. Eu falava pra mim mesma assim, eu não sou obrigada a viver isso. Por que que eu me coloco nessa situação de aceitar e ser sujeitada a isso?
E eu ficava pensando assim, aí eu chegava em casa, falava com meu marido, falava assim, olha, tem sentido isso? Eu ficar todos os dias indo trabalhar e passar por isso? Você já estava levando o problema já para dentro de casa. Mas já. eu precisava falar e levava para minha mãe também. Aí a minha mãe falava assim, não, você não precisa passar por isso, né? E ela sempre me incentivou a ficar com as crianças, né? Você precisa educar os seus filhos. Essa era a questão da minha mãe, você precisa ficar com seus filhos. O Ela exemplo sempre, dela. exatamente, ela sempre enfatizou isso pra mim. Mas aí eles já estavam grandes, então eu já podia voltar a trabalhar. E foi quando eu voltei a trabalhar. E nessa empresa, essa pessoa acabou, teve um dia que acho que ela não aguentou e ela passou dos limites comigo, né? Ela e aí subiu a régua. Vamos lá. quando ela não é motivo de orgulho nenhum eu dizer isso Sim, aqui, mas sim. lógico que naquele momento eu disse pra ela que eu tinha gravado, eu coloquei toda a gravação, chamei a diretora do RH da empresa e falei pra ela assim, olha, eu não fico aqui mais um minuto. Essa é a pessoa que vocês têm como funcionário. E isso não é exemplo. Eles não é bonito. Sabiam. Eles sabiam. No entanto, que quando pano. eles fizeram a proposta para mim de salário, eles aceitaram o salário que eu joguei. Eu joguei 3 vezes maior do que o salário. Caramba! Que Isso não era qualquer um que fazia. E quando eu cheguei em casa, eu falei, tem algo de errado. Não é possível. Como que eles aceitam um salário tão alto, né, para fazer algo que qualquer um pode fazer? E aí eu falei, tem algo de errado. Aí você vai passando os dias, eu fiquei 3 meses lá, e vai passando os dias e você vai descobrindo, né, que ninguém parava lá por conta dela. E aí eu consegui, sabe? O que eu queria, na verdade, é que ela soubesse, naquele dia, que a minha vida ia mudar. Legal. E naquele dia, Hugo, eu disse pra ela, você só acrescentou na minha vida. Nossa, você ressignificou o problema, né? Porque o que você fez é o motivo maior de eu sair daqui e jamais ser como que você é. Foi o que eu disse pra ela, né? Como eu disse, não é motivo de orgulho, Sim, mas eu consegui, naquele momento, sem ser mal educada, sem gritar, porque ela que tava gritando, né? Porque ela falou que ela não tinha feito aquilo que ela fez, e aí eu coloquei o celular e coloquei pra diretora do RH escutar. E eu falei, olha, essa é a funcionária que vocês têm. Então, aquilo, pra mim, foi o motivo maior de chegar em casa, olhar pra minha mãe e falar assim pra ela, a partir de hoje, nunca mais eu vou ser humilhada na minha vida. E eu vou ajudar as pessoas a viverem sem essa humilhação. Nossa. E aí, a partir daquele dia, a minha vida mudou totalmente. Totalmente. Aí eu decidi, eu já estava estudando, aí eu fui dar aulas. Depois que eu fui dar aula, e aí eu fui fazer psicologia. Caramba. O problema te catapultou. Foi exatamente. Como assim? Que o problema vem e você vai deixar o problema ser maior do que você. É isso mesmo? Tá em você isso, Hugo, não tá no outro. O problema era dela. O que ela é dela, não é meu. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!